Querido, você que está aqui comigo, eu quero te convidar a fazer uma leitura bíblica comigo. E o Espírito do Senhor falou demais comigo nesse texto. E eu particularmente, tenho vivido dias muito cansativos como pessoa. Bem atarefados. Eu sei que eu sou muito empolgado e eu acabo me comprometendo com muitas coisas, mas também não gosto de desonrar os compromissos que eu faço. Então, eu tenho vivido dias muito intensos. Fisicamente, eu fui ao médico sexta-feira, aí o médico olhou para mim e falou: você precisa dormir. Aí eu falei: cara, mas eu vou dormir todo dia 1, 2 horas da manhã. E ele falou: então fica do jeito que você tá então. Eu não vou falar. Eu amo você, Márcia. A Márcia fica assim pra mim: dá uma segurada. Mas assim, o médico falou isso pra mim. E às vezes a gente acha que por muito fazer, Deus está olhando pra gente e fala assim: Rodrigo, você é o cara. A gente tem essa ilusão muitas vezes, de que porque a gente está fazendo, está pregando, está doando, está ofertando, está se doando, Deus está olhando pra gente falando: esse menino, ô menino bonito. Não é? A ideia é essa. E aí às vezes quando a gente não tem tanta proatividade, a gente fala assim, aí a gente tem aquela palavra, já viu aquela palavra que a gente fala para crente vagabundo? Faz uma para Deus ver. Já viu essa? Como se o que a gente fizesse Deus olhar para a gente, com olhos mais bondosos ou não. E ler a Bíblia é um problema. Ler a Bíblia é um problema para a gente, de verdade. Porque quando você lê a Bíblia e não lê versículos isolados, você vai se deparar com textos e palavras do próprio Jesus e de Deus, que às vezes desconstrói conceitos nossos que são estabelecidos pela nossa própria mente. E o texto que eu escolhi para ler hoje com vocês é um texto que nem os apóstolos aguentaram ouvir. E eu vou te mostrar por quê. Os apóstolos falam: não, isso não dá não, Jesus, esse negócio tá difícil. E confesso que nesses anos que eu tenho de igreja, é uma das parábolas menos pregadas que eu já ouvi. Talvez eu não tenha nem ouvido 1 ou 2 vezes só essa parábola sendo pregada, porque ela é complicada. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Ontem eu cheguei do serviço cerca de 1 hora da manhã, eu fiquei até as 3 horas da manhã lendo esse texto, na cama ali, ó, tablet tem luz, né, eu lendo. Aí eu levantei 7 horas da manhã hoje assim, falei: eu preciso mais disso, porque é maravilhosíssimo o que Deus tem para nós, e ministrou muito a minha vida. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao 10. O tema dessa mensagem é a lógica invertida do reino. Primeiro amado, depois servo. Vou repetir. A lógica invertida do reino. Primeiro amado, depois servo. Convido você a ler comigo Lucas capítulo 17, versículo de número 1. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável, e tem algumas traduções que eu acho muito legal, que ele fala: é impossível. Né? A irmã balançou a cabeça: é impossível. Olha só, Jesus disse que tem uma coisa que é impossível. O que é impossível? É inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que induzir a pecar um destes pequeninos. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Olha como eu disse que foi difícil até para os apóstolos. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé, porque fazer isso é complicado. E Jesus respondeu: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. A parábola mais difícil. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora, sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois que eu comer e beber, você pode comer e beber. Será que ele agradará o servo por ter
feito o que lhe foi ordenado? Será que ele vai agradar o servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Agradecerá? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos com o nosso dever. Eu não vi nenhum glória a Deus, mas tudo bem. Senhor, dá pra gente misericórdia para compreender a tua palavra. Fala conosco, pois a sua palavra, às vezes ela é doce, às vezes ela é um pouco mais forte, mas tudo para o nosso bem, para que possamos viver uma vida que te agrada em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma coisa que você precisa saber logo de cara, é que esse texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 10 de Lucas, do capítulo 17, versículo 1 ao 10, é a conclusão de uma conversa que Jesus começou no capítulo 15 de Lucas. No capítulo 15 de Lucas, coloca Lucas 15, 1, por favor. Lucas 15, 1 é o início dessa conversa. Olha que interessante. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. 2. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 3, olha que interessante. Então Jesus lhes contou essa parábola. Irmãos, interessante é que Jesus está ali com seus discípulos, ele está conversando, ensinando, e se reuniam pecadores e publicanos também para ouvir Jesus. Admirados, Jesus não escorraçava esses pecadores, essas pessoas que a sociedade, no contexto dele, não gostava. Ele, pelo contrário, ele continuava ensinando os seus discípulos, e enquanto ele ensinava aos seus discípulos, aqueles pecadores ouviam aquela mensagem, e aquela mensagem ia entrando no coração. É interessante que Jesus não faz uma mensagem para os pecadores, ele direciona a mensagem para os discípulos, e os pecadores e os publicanos ouvem. Já viu pessoa que dá indireta? Aquelas pessoas assim que eu estou falando com o Diego, mas eu quero falar com Vanilla, e eu falo assim: então, Diego, sabe, eu vou te dizer, para outra pessoa ouvir, é igual mãe falando com o filho, para pegar no pai: deixa de ser bagunceiro, baixa a tampa da privada, viu? Está falando com o filho, mas é para o marido ouvir. O que é interessante é que Jesus está fazendo isso aqui. Porque ele está falando com discípulos, ele está falando com os seus discípulos, ele está falando, os pecadores e os publicanos estão ouvindo, e os mestres da lei e os escribas estão pensando aquilo de Jesus. O que ele está fazendo? Comendo com pecadores, com publicanos. Então Jesus conta uma parábola para os discípulos, mas para os publicanos, para os fariseus ouvir. Você está entendendo? Jesus de indiretinha. E ele começa a contar essa parábola para quem? Para os discípulos. Porque ele sabe, mas ali também tem vários tipos de ouvinte. E que parábola ele conta? A parábola da ovelha perdida. O homem tinha 100 ovelhas, uma se perde, ele vai buscá-la, ele traz ela. Depois ele vai lá e conta a parábola da dracma perdida. A mulher tem 10 moedas, perde uma, procura, acha, faz uma festa. Conta a parábola dos 2 filhos, um homem que tem os 2 filhos, o mais novo pede a herança, ele divide pelos 2, o mais novo vai embora. Depois volta arrependido, e o pai restitui, mas o mais velho ainda fica com birra, porque ele entendeu que já tinha tudo do pai. Só que não acaba aí. E Jesus continua falando muitos ensinamentos. E o interessante, que a partir do capítulo 16, coloca aí, Murilo, o capítulo 16, por favor, versículo 1. Ele vai contando coisas assim, e Jesus disse aos seus discípulos. Só que quando você lê, Jesus disse aos seus discípulos, você tem que entender o contexto que começou no 15. Tem os discípulos, tem os publicanos, tem os pecadores, tem os fariseus e tem os mestres da lei. E Jesus começa a disparar um monte de ensino. Maravilhoso. Capítulo 16. E aqui no 17, ele está encerrando esse discurso. Então quem está sendo os ouvintes dessa mensagem? Os discípulos, os publicanos, os pecadores, os fariseus e os mestres da lei. E aí a gente chega nessa passagem maravilhosa. Porque, olha que interessante. Qual é a conclusão de Jesus aqui no capítulo 17? Ele deixa 4 pontos aqui, que às vezes parecem desconexos. Ele vai dizer assim, ó: cuidado com o que vocês ensinam. 17, versículo 1 e 2. Olha a lição de Jesus, cuidado com o que vocês ensinam. Sabe por quê? Versículo 1, ele vai dizer assim: é impossível que não hajam escândalos. Então quer dizer, se tem uma coisa impossível, é que não tenham escândalos, é impossível é inevitável que não aconteça situações que façam as pessoas pecarem. Sempre vai ter uma tentação, sempre vai ter um enviado de Satanás, sempre vai ter uma contenda, sempre vai ter uma fofoca. É impossível ter uma igreja perfeita, é impossível ter uma família perfeita, é impossível ter uma empresa perfeita, é impossível
viver em um ambiente onde não hajam escândalos. Amém? É o alerta de Jesus. E aí só que ele vai dizer o seguinte, mas ai de quem por eles vierem. Porque tem gente que ensina o outro a pecar. Tem gente que ensina o outro a tropeçar. Ai daquele que fizer desviar um dos meus pequeninos. Olha que coisa pesada. É melhor que ele tire a própria vida. E aqui nos pequeninos, nesse contexto, não é somente crianças, mas está falando de um jovem discípulo, de uma pessoa inexperiente. Cuidado com o que você ensina. Sabe por quê? Todos somos mestres de alguma coisa. Alguns falam na frente, outros escrevem livros, mas na nossa vida todo mundo está nos olhando. E aí, que tipo de mestre você é? O mestre que diga, não faça, mas faz? E lembra, ele está falando para fariseus. Fariseus são hipócritas, como o contexto de Jesus. Jesus ele alerta sobre a pedra de tropeço. Quem ensina tem responsabilidade. Tome cuidado para não desviar ninguém da fé. As nossas ações falam mais do que as palavras. As nossas atitudes falam mais do que as palavras. Jesus ele alerta isso. Ai de quem fizer o outro tropeçar. Cuidado, você que tem filho. Você pode trazer seu filho para a igreja, você pode falar que você é crente, você pode tudo. Mas é a maneira com que você vive na sua casa que seu filho vai aprender. E ai de quem fizer um pequenino tropeçar. Dura essa palavra, né? E aí Jesus vem para uma outra coisa. Versículo 3, ele vai dizer assim: tomem cuidado. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Sabe uma coisa interessante? É que a gente está pouco se lixando para o pecado do outro ultimamente. E é um alerta de Jesus. O alerta de Jesus para os seus discípulos é o seguinte: não fique esperando a desgraça do outro, intervenha. Moisés, não foi legal. Cara, se tu é crente, não foi... Vanessa, presta atenção. É a nossa obrigação. E aí ele vai colocar assim, repreenda. Se é uma condição que vai depender da reação do outro. Se ele se arrepender. Vai ter caso, e tem caso, de que você chega e fala assim, ô Bruno, não tá legal. E o Bruno fala assim, e daí? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Beleza. Acabou. Mas Jesus está olhando para os seus discípulos e fala, não se omita com o pecado que está à sua frente. Isso é forte. Quantas vezes a gente não está vendo as pessoas caminhando para a desgraça e a gente se omite? E aí, Jesus ele vai dizer, mas se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, mas nas 7 vezes ele se arrepender, perdoe. Rapaz, Jesus ele está colocando um nível elevadíssimo para os seus discípulos. O perdão não é uma opção para mim e para você, meu irmão. Entenda uma coisa, perdoar não é eu sentir. Perdoar para nós, diante de Jesus, é uma ordem. Ele está falando para vocês, façam isso. Acabou. Jesus, em nenhum momento ele vai falar sobre dízimo e oferta. Em nenhum momento Jesus trata sobre dízimo e oferta, mas sobre perdão ele trata. Aí às vezes a igreja gasta mais tempo te ensinando a enfiar a mão no bolso do que te falando que você tem que aprender a perdoar. Perdoe. É uma lei. Não é eu senti, é Jesus mandou. Acabou. Ele é curto e grosso, e assim parece que está desconexo esses versículos, porque ele já é uma lição atrás da outra. E aí, parece que é impossível fazer essas coisas. Parece que a lição é pesada demais. E aí os discípulos que estão ouvindo aquilo, eles chegam para Jesus, no versículo de número 5, e vão dizer assim, Senhor, só posso fazer isso se eu tiver fé. Porque sem fé, aumenta a nossa fé. E talvez você pensou a mesma coisa. E que bom que você pensou a mesma coisa. Porque o que a gente precisa de verdade para aprender a perdoar, o que a gente precisa de verdade para enfrentar o pecado, o que a gente precisa de verdade para viver uma nova vida, é fé. E eu ouso te dizer uma coisa, com base no que a gente acabou de ver. Fé não é um sentimento. Fé não é um sentimento. E fé não é esperar. Quem espera tem esperança. Esperança é a perspectiva de que Jesus vai voltar. Então, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que Deus vai fazer. Eu tenho esperança. Isso é um sentimento. Mas fé é outra coisa. Fé é ação. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 6. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele some na ponta do dedo. Poderão dizer é uma ação. Para esta moreira, provavelmente devia ter uma
uma amoreira perto dele lá. Arranque-se e plante-se no mar. Então a fé não é um sentimento. A fé é uma atitude. Eu creio, eu faço. A minha vida não é... Eu perdoo por quê? Eu perdoo porque eu creio que Jesus me perdoou. Eu vivo porque eu creio que Jesus fez. Eu faço porque Jesus fez e me ensinou. E a minha fé vai gerar uma ação na minha vida. Porque a fé não é um tanto que eu cresço. Você pode ser cheio do Espírito. A Bíblia fala sobre isso. Você pode ter esperança. A Bíblia fala sobre isso. Mas fé é algo que move a sua vida. A prática da sua vida. Irmão, porque se você não tem fé, você só vai se lamentar. Se Deus quiser, se Deus fizer, quando Deus quiser. E você só fica na lamentação. E a fé já é a certeza das coisas que Deus fez sobre você. E eu vivo a partir dessa fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Fé não é sentimento. Fé é uma atitude. Mas é uma atitude daqueles que confiam no Senhor. Fé sem atitude não é fé. É outra coisa. E é o que Jesus lembra que os fariseus estão ouvindo isso? Jesus está dando vários tapas na cara dos fariseus. Com palavras. Porque vocês têm fé, vocês oram nas praças públicas, essa fé circense, teatral de vocês, hipócrita, que levantam as mãos, oram nas praças públicas, mas que é incapaz de se mover para ajudar o outro. Os discípulos, eles pedem para Jesus aumentar a fé dele. E aí Jesus vai dizer, não é sobre tamanho. Não é sobre tamanho. Porque fé ou você tem, ou você não tem. Só isso. Amém? Não é sobre tamanho. Por que ele usa o grão de mostarda? Porque não é tamanho. E olha que interessante, a semente de mostarda é algo tão pequeno, que se ela cair aqui, no chão, se eu tiver uma semente de mostarda no meu dedo, e ela cair aqui nesse carpete aqui, irmão, nunca mais eu vou achar ela. Mas se de repente chover, cair água, fazer alguma coisa, eu não vi para onde ela foi. Mas pode nascer uma planta, que proporcional ao tamanho da semente é gigantesca. O que eu quero dizer com isso? A fé é desse jeito. Às vezes eu não estou vendo para onde ela vai, mas eu tenho e sei que dela se materializar alguma coisa. Isso é forte. É você orar, sabendo que Deus é maior que o câncer, e mesmo que o médico diga, não está curado, mas a vida mostre, olha só, a semente caiu ali, e era para ele estar com dor e ele não está tendo, era para ele estar na cama e ele não está na cama, sabe por quê? Porque isso é fé! Eu não estou vendo, mas ela está transformando coisas como a amoreira. É fora de lógica uma amoreira se arrancar, mas é o que Jesus está dizendo, a fé move coisas materiais. Isso é forte. A fé move coisas materiais, sabe por quê? Porque a fé está relacionada à maneira com que você vive. Eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo parar de beber. Ativa a sua fé no Senhor. E Ele supre todas as coisas, porque a fé é física. É física. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse Jesus é embaçado, né, irmão? E como se a lição não tivesse acabado, como se não bastasse, ele vem para o ponto que eu quero ficar um pouco mais com vocês, que é a parábola do servo inútil. A conclusão dessa parábola é algo muito forte. Deus não me deve nada. Deus não deve nada para você. Deus não deve nada para mim. Depois de falar de fé, Jesus vai terminar esse sermão dizendo, qual de vocês que tendo um servo, um empregado, um escravo, que trabalhou o dia inteiro no campo, irmão, trabalhar no campo é pesado, arando, não tinha trator naquela época, cuidando das ovelhas, gente, às vezes você tem um cachorro em casa e não consegue dar conta do bicho, é uma briga para saber quem vai limpar o quintal, dá trabalho, cuidou das ovelhas, aí chega, olha que parábola pesada, trabalhou o dia inteiro, cuidando das coisas que é dele? Não, das coisas do Senhor. E aí ele vai chegar do campo, no final do dia, no final de trabalho, você chega depois daquele dia de trabalho, você chega em casa, o patrão vai dizer, vem cá, senta aqui, querido, vamos comer? Não, o patrão vai dizer, prepara a minha comida porque eu estou com fome. E o servo vai preparar a comida, e depois que o Senhor comeu, o que ele vai dizer? Acabou, aí depois que
Você acha que o Senhor vai dizer, e aí, parabéns porque você fez sua obrigação? Não, não é isso. Será que o Senhor vai agradecer? Eu acho isso muito legal. Tipo assim, você foi na... Quem já tomou café da manhã aqui hoje? Você foi comentar o padeiro? Não? Ele acordou 4 da manhã, 3 da manhã, para fazer o pão, pô. Você não cumprimentou ele, Michael? Não deixou lá um bilhetinho, obrigado padeiro por ter feito o pão? Não? Pô, mas que ingrato que você é, cara. Por que? Ai, patrão, eu quero um aumento. Por quê? Porque eu cheguei todo dia no horário. Pai, eu quero uma bicicleta. Por quê? Passei de ano. Você não fez mais que a sua obrigação. É o que se espera. Tá na escola? Passar de ano é o mínimo. O padeiro é contratado para quê? E você foi chamado para servir. Não espere tapinhas nas costas por fazer o que é certo. Não espera confete por ter feito bem. Perdoei Deus. Deus falou. É dura essa parábola, né? Por isso que ela é pouco pregada. Congresso do servo inútil. Vamos fazer o congresso do servo inútil? Ela não atrai público. Porque ela não fala de milagre, de receber bênção. Ela fala de você ser uma bênção. De você ser um servo. Sabe, quando eu olho para essa parábola, eu vejo algumas coisas. A crítica de Jesus aqui, lembra que os fariseus estão ouvindo? Aí por isso que é importante saber que os fariseus estão ouvindo. Porque os fariseus acham que por causa daquela pompa toda, eles têm um lugar no reino. Porque guardaram a lei, a Torá. Eu guardei a lei. Eu sou o detentor da lei. E Deus fala, não fez mais que a obrigação. Você fez o mínimo, que era para você ter feito isso. Se você é meu servo, amém. Você trabalha para mim. Por isso que a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque eu vivo para o reino. E até o pão que eu compro é porque Deus me deu permissão de comprar. Isso é maravilhoso. E aí, é uma crítica. Jesus está fazendo aqui uma crítica para aquele que acha que precisa de um tapinha nas costas por estar fazendo o óbvio. Eu sou filho de Deus. Então eu não tenho privilégios. Eu sou filho de Deus, por isso eu sirvo. Uma coisa que é interessante que a gente tem que observar é que Jesus não está questionando o serviço do servo. Porque o servo fez tudo. Olha lá o versículo de número 10, que interessante. Deixa ele para mim, Murilo. Assim também quando vocês fizerem tudo, quando tiverem feito tudo, quer dizer, o servo fez bem o trabalho. O servo fez o que tinha que fazer. Então ele não é inútil dentro dessa perspectiva que a gente está imaginando. O que a palavra arreios, do grego, nossa, me senti muito top agora. Então no grego a palavra usada foi arreios. A gente se sente inteligente quando fala isso. Miserável, inútil que sou. Ela tem uma outra tradução também, que pode ser usada como sem mérito. Que acho que faz mais sentido para esse texto. E é claro, eu ouvi o Rodrigo Bibo falando no livro Como Ser um Servo, Como Ser um Cristão Inútil. Eu ganhei da minha filha de Dia dos Pais, li esse livro, e essa palavra, ele fala um pouco dessa palavra. Então esse arreios significa sem mérito. E aí faz sentido para o texto, porque o servo faz tudo. Então ele não é inútil, porque ele fez tudo. Inútil é o cara que não faz nada. O Moisés fala, cara, troca o óleo daquele carro ali enquanto eu vou fazer aquele balanceamento. Chega lá, o cara tá no Candy Crush. Ainda existe Candy Crush? Ele tá lá, jogando Roblox. Isso é um servo inútil. O que Jesus está dizendo é que aqueles que servem no reino, eles têm uma consciência de que eles não fazem mais do que a obrigação. Isso é importante pensar, sabe por quê? Isso é importante pensar porque isso é maravilhoso. Porque quando eu olho para esse texto, e eu estou fazendo aquele monte de coisa que eu faço que me deixa cansado, que eu estou fazendo aquele monte de coisa, que eu falo, poxa, vou dormir tarde, vou acordar cedo, e vou preparar um melhor sermão, porque Deus vai me abençoar. Aí eu olho para esse texto, e Deus fala para mim, Deus fala desse jeito para mim, Rodrigo, eu não me impressiono com suas obras não, viu, cara? Deus não se impressiona com as suas obras não, viu? As minhas obras e as suas obras não impressionam Deus. O que eu faço não vai fazer Deus me amar mais do que Ele já me ama. Eu posso fazer todas essas coisas assim, e Ele vai amar a mim igual Ele ama o Iago. Por incrível que pareça.
Ele vai fazer isso. E ele vai me amar igual eu amo o Iago, igual vai amar o filho dele que está lá fora. Sabe por quê? Porque a obra não aumenta o tamanho do amor de Deus sobre a minha vida. Porque o que eu faço não atrai o favor de Deus. Porque eu faço porque eu já tenho o favor de Deus. Aí a gente entende essa parábola. Eu não tenho mérito. Eu tenho prazer. Eu não preciso de tapinha nas costas. O que eu tenho é Deus. Eu estou na casa do meu pai, eu estou servindo, eu estou fazendo, sabe por quê? Porque eu fui amado, e eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. E aí, por isso que eu não me canso. Porque quando eu espero o tapinha, eu me frustro. Porque quando eu espero o reconhecimento, eu me lasco. Mas quando eu faço porque eu sei que eu sou amado, meu irmão. Por mais que eu não sente na mesa para comer, eu sei que um dia o meu Senhor virá. E a promessa é que Ele me servirá. Mano, se você é pentecostal, você devia já estar dando uns rodopios aqui. Irmão, as nossas obras, olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 16. Para que você não entenda errado o que eu estou ensinando para você essa manhã. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. As nossas obras são importantes. Importantes para a glória de Deus, não para o tapinha das nossas costas. As nossas obras, a Bíblia vai dizer que ela tem um peso de glória, galardão, algo que está relacionado ao reino que virá. Mas agora, somos servos no campo. Amém? Então, a gente tem que entender que o que Jesus está falando é que o que Deus, as nossas ações, não aumentam nem diminuem o amor de Deus por nossa vida. O que a gente entende de tudo isso? A gente pode entender de tudo isso que o discípulo de verdade é aquele que entende que é um servo do Senhor. Amém? Esse é o discípulo. Aquele que serve o Senhor. Outra coisa que a gente aprende aqui, eu acho muito relevante, que a nossa obediência ao serviço de Deus, ela é uma consequência da fé, que gera uma ação na nossa vida. Por que eu sirvo? Porque eu tenho fé. Do tamanho de um grão de mostarda. Então eu estou fazendo, eu estou vivendo. Porque aquele que tem fé que mostra as suas obras, como o Tiago disse. A fé me move a servir. Então quem tem fé, serve como o servo dessa parábola. Você viu que está tudo conectado? Você tem fé? Cadê as suas obras? Quem tem fé não precisa de tapinha nas costas. Quem tem fé não precisa de incentivo. Quem tem fé precisa, sabe do quê? De ter o Senhor da casa. Aí dá ânimo. Sabe por quê, irmão? Porque o que a gente aprende aqui é que só é possível servir quando a gente descobre que somos amados a um ponto que nada diminui o amor de Deus sobre as nossas vidas. Não é o quanto eu faço que eu sou mais amado. É o que Ele fez por mim em Cristo que me torna amado. Amém? Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou a ovelha perdida que foi resgatada, cara. Eu estava ferido, eu estava machucado, eu estava alienado, perdido. Ele me achou, me colocou no ombro, sarou as minhas feridas e me colocou de novo nas outras 99. Eu sou aquela moeda perdida. Ela tinha mais 9, mas aquela uma era importante, tinha um valor sentimental para ela. Eu sou, Deus varreu a casa, abriu a janela, jogou a luz, me encontrou e celebrou a minha vida. Eu sou o filho que foi para longe, achando que podia cuidar da minha própria vida, achando que eu podia administrar sozinho as coisas. E voltei, achando que ia ser um escravo para pagar a dívida que eu fiz com meu pai. Mas Ele me abraçou, Ele me beijou, Ele pôs o anel em meu dedo, Ele matou o cordeiro cevado, Ele me resgatou. Eu sou o filho mais velho, que ainda não entendeu o tamanho do amor do pai, e está enfesado, cansado, porque está cuidando das coisas e não está desfrutando de nada. Mas quando eu encontrar e olhar para o pai, e saber que tudo que é do pai
já é meu. Tô pouco me lixando porque ele entregar para os outros, porque ele também entregou para mim. Porque eu também sou o filho mais velho. Eu sou um inútil. Mas eu sou um inútil feliz. Porque o Senhor me resgatou. Isso me dá vida. Isso me dá paz. Isso me dá força para fazer todo o meu trabalho. E eu mesmo, não o Senhor, eu mesmo, ter o sentimento de dizer, não fiz mais que a minha obrigação. Sabe por quê? Porque eu era a ovelha perdida. Eu era a dracma perdida. Eu era o cara que estava perdido, achando que tinha uma dívida enorme com o Pai, mas que ela já tinha sido paga no amor, na graça e na misericórdia de Cristo Jesus. Essa parábola, ela fica difícil para quem não entendeu a graça. Essa parábola fica difícil para quem ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus. Por isso o tema dessa mensagem é: primeiro amados, depois servos. Só dá para servir quem primeiro entendeu o quanto é amado. Amém? E esse amor está para você. Ovelha perdida, que está machucado, que as outras ovelhas pisaram, que foi ferido, que está sujo. Ele vai ao seu encontro. Ele te carrega nos ombros porque você está sem força. Ele te carrega. Ele cuida das feridas. Ele te põe de pé de novo. Mas aí ele pega você e diz assim: agora você vai com as suas irmãzinhas. Ele te salva para te colocar nas 99. Porque ele não tem uma ovelha nem 99, ele tem 100. Você faz parte de um todo. Você pode ter vergonha de achar: puxa, tudo que eu fiz para Deus, desprezei. Eu mereço ser um escravo. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Mas aí você encontra um pai que vem ao encontro, te dá um beijo e te fala: você sempre foi meu filho. Você só não sabia disso. Tudo isso é permitido em Cristo Jesus. E talvez esse texto tão incompreendido e difícil de entender numa lida corrida nunca tenha feito sentido na sua vida. Mas que hoje você possa sair daqui e o mundo não vai entender quando você disser: eu sou um servo inútil. Você vai para a igreja para se colocar para baixo? Você vai para a igreja para receber uma palavra negativa? Está amarrado. Que igreja que é essa? Não é igreja, é reino. É reino de Deus. Reino de servos, sacerdotes do Senhor. Gente que foi chamada, não para ser servido, mas para servir. Porque primeiro, Deus escolheu nos servir em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu orar com você. Moisés, você pode vir aqui? Te convido. Posso deixar você escolher o que você quiser fazer aí? Daquele jeito. Vou deixar o Moisés escolher. Segue o maestro. Mas fecha os teus olhos. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Se essa manhã essa palavra fez sentido para você, se essa manhã o Senhor falou ao seu coração de uma forma poderosa e te fez compreender coisas que você não estava compreendendo, e você se sente como aquela ovelha perdida, se sentia como aquele filho perdido que achava que tinha que pagar alguma coisa para o pai, mas hoje encontrou a graça, eu quero te convidar a vir aqui na frente que eu quero orar com você. Não tenha vergonha, mas abra seu coração para Jesus. Você que quer entregar seu coração para Ele, para esse Senhor, entregar sua vida para Ele, seus dias, eu te convido a vir aqui na frente. Enquanto uma canção será ministrada, eu vou orar com você, para que o Senhor possa te dar forças e cuidar da sua vida. Se renda ao Senhor, abre a sua vida para Ele, diga: Senhor, eu preciso viver isso, eu preciso do seu Espírito Santo, eu preciso da sua graça. Eu não quero que você seja movido pelo emocionalismo, mas pela consciência do que Deus fez na sua vida. Você que está distante dos caminhos do Senhor, igual o filho mais velho, que estava em casa, mas não estava entendendo nada, que estava em casa, mas estava cansado. Você que está cansado, estava. Eu te convido a vir aqui que eu quero orar por você também, para que o refrigério de Deus venha sobre a sua vida, e você viva a alegria de ser filho de Deus, em nome de Jesus. Enquanto essa canção ministra, eu te espero para eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé?
Deixa o Senhor te mover, em nome de Jesus.